O propósito do dízimo. A lei de Moisés apresenta o propósito divino com relação ao dízimo. O dízimo demonstrava a forma de Deus suprir as necessidades materiais dos levitas e dos pobres em Israel. Era um programa complexo e detalhado de taxação designada a dar auxílio e apoio à classe sacerdotal, aos pobres, aos estrangeiros e às viúvas. Os levitas não tinham herança terrena, portanto, as outras tribos supriam as suas necessidades. O estudioso R. White explica o propósito do dízimo da seguinte forma: o dízimo representa uma cobrança sobre produção ou trabalho tributável para a manutenção das atividades religiosas. Eugene Merrill, outro grande erudita, concorda com este ponto de vista ao afirmar: o dízimo era dado aos levitas como fonte de renda e compensação pelo seu serviço no tabernáculo. Um estudo minucioso do dízimo revela que os israelitas davam mais do que simplesmente 10% da sua renda. Pelo contrário, eles davam quase que o dobro disso, ou mais. Havia 3 itens principais no Estatuto do Dízimo, e depois havia as leis adicionais. Primeiramente havia o dízimo levítico, Levítico capítulo 27, versículos 30 a 33, número 18, versículos 21 a 24, e de 26 a 28, que separa produção, renda e animais para o sustento do sacerdócio. Em segundo lugar, após entrar na terra prometida, um segundo dízimo de toda a produção deveria ser levado a Jerusalém, ou, se a distância fosse muito grande, a produção poderia ser vendida e o seu preço levado. Deuteronômio capítulo 12, versículos 6 e 7, e versículos 17 e 18, capítulo 14, versículos 22 a 27. Em terceiro lugar, a cada terceiro ano, chamado de o ano do dízimo, outros 10% da produção deveria ser postos de lado para os levitas que moravam no campo, para os estrangeiros e para as viúvas. Deuteronômio, capítulo 14, versículos 28 e 29. Além disto, quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Levítico capítulo 19, versículos 9 e 10. Os israelitas também pagavam uma taxa para o templo de 1/3 parte de um ciclo, para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição e para a contínua oferta de manjares e para o contínuo holocausto dos sábados e das luas novas. Neemias, capítulo 10, versículo 32. Além disto, os judeus precisavam descansar a terra a cada 7 anos, e a terra deveria ficar em repouso por 1 ano. Êxodo, capítulo 23, versículos 10 e 11. Também no 7º ano era ordenado que os israelitas perdoassem as dívidas uns dos outros. Deuteronômio, capítulo 15, versículos 1 e 2. O total exigido para custear as estruturas religiosas e cívicas era de 25% a 30% da renda anual de um israelita. Os dízimos eram os impostos da teocracia israelita do Velho Testamento. Este sistema de taxas foi instituído por Deus para o sustento do governo e dos que tinham necessidades naquela sociedade teocrática. Hoje, não existe uma sociedade teocrática, e em seu lugar temos os governos das nações que têm suas leis de impostos para suprir as estruturas governamentais e cívicas. O Novo Testamento e o dízimo.
O Novo Testamento fica em silêncio sobre o dízimo. A prática do dízimo não é ordenada pelo Senhor, nem por nenhum outro dos escritores do Novo Testamento. Este fato tem dado grande peso para a ideia de que o dízimo era ligado ao sistema mosaico e era a forma de sustentar os levitas, os pobres e os estrangeiros. Muitos estudiosos de renome têm, portanto, deduzido que o dízimo não é obrigação da igreja hoje. Wiki Bromal escreve: o silêncio dos escritores no Novo Testamento, especialmente Paulo, em relação à validade do dízimo nos dias de hoje, pode ser explicada somente pelo fato que a dispensação da graça não tem lugar para a lei do dízimo, da mesma forma que não tem lugar para a lei da circuncisão. Entretanto, Deus deseja que nós ofertemos graciosamente. As necessidades financeiras dos pobres, dos que servem a Cristo e das viúvas deveriam ser nossa preocupação. Generosidade deveria certamente caracterizar a igreja neotestamentária. O ensinador da Bíblia, J. Campbell Morgan, enquanto leva em conta a perspectiva do Novo Testamento sobre o dízimo e o desejo de Deus, sabiamente aconselha os cristãos que têm questionado o papel do dízimo. Ele escreve: eu não creio pessoalmente que o dízimo seja uma incumbência nossa. Era uma provisão judaica que já passou, junto com o restante da lei. Isto não significa que devemos ser desleixados quanto ao ato de dar. Por esta razão, eu nunca pude dizer a pessoas que se sentem dirigidas a dar o dízimo para não fazerem isto, mas sim que elas não devem se limitar a dar somente o dízimo. O propósito de dar livremente. Além do dízimo exigido, o israelita piedoso dava as ofertas voluntárias e também as primícias. A ênfase desta oferta não era a porcentagem, mas a atitude do ofertante e a qualidade da oferta. Estas ofertas eram principalmente para o sustento da obra de Deus e para a adoração a Deus. Todo o melhor do azeite e todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias, que derem ao Senhor. Números, capítulo 18, versículo 12. Quando era para ofertar para o tabernáculo ou para o templo, não era o dízimo, mas oferta voluntária, que era o desejo do coração de Deus. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Êxodo capítulo 25, versículo 2. Quando o templo ia ser construído, encontramos o mesmo princípio. Ofertas voluntárias vindas de corações dispostos, adoradores, era o que o Senhor desejava. E o povo se alegrou ao que deram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 9. A oferta voluntária era diferente do dízimo em muitos aspectos. O dízimo era uma taxa exigida, ao passo que a oferta voluntária era o transbordar do coração do adorador. O dízimo era para o sustento do sacerdote, dos pobres, das viúvas, enquanto a oferta voluntária era para Deus e para a sua obra. E, finalmente, a oferta voluntária não era restrita a porcentagens, mas era limitada somente pela capacidade do ofertante de dar. O plano de Deus para a oferta hoje. Tem sido dito que a generosidade era a graça dos reis. Em dias passados, somente os reis podiam fazer tal coisa. Mas hoje, generosidade é um coração disposto a dar. São o plano de Deus para o ofertante. Debaixo da graça, Deus não tem pedido aos cristãos que deem meramente 10% da sua renda. Se um cristão quisesse seguir o exemplo de Israel, seria exigido dele não simplesmente 1/10 da sua renda, mas sim 20% da mesma. O sistema de dízimo de Israel não é o propósito de Deus para hoje.
mas Deus deseja que os cristãos ofertem generosamente aos pobres, aos necessitados e à obra de Deus. Na verdade, muitos cristãos ofertam abundantemente e sacrificialmente para a obra de Deus, em alguns casos, muito acima dos padrões do Velho Testamento. William MacDonald corretamente diz: o cristão deve dar liberalmente. O dízimo era o mínimo que um israelita podia dar. Ele trazia dízimos e ofertas. Nenhum cristão deveria se contentar em dar hoje, no período da graça, o que era o mínimo exigido no período da lei. Conclusão. Hoje, os princípios de ofertar não são pesados, complexos nem rígidos. Recursos não precisam ser solicitados, mas são voluntária e generosamente supridos pelos cristãos compromissados. O cristão deve ofertar regularmente, todo o primeiro dia da semana, individualmente, cada um de vós, proporcionalmente, conforme a sua prosperidade, generosamente. O que semeia em abundância também ceifará. E por fim, alegremente. Deus ama ao que dá com alegria. Hoje nossas ofertas voluntárias, vindas de corações alegres, são o plano de Deus para promover a causa de Cristo e da sua Igreja. Que o Espírito de Deus opere em nossos corações, a fim de que possamos ofertar abundantemente para Ele